Eu estou em contato agora com o Oswaldo Kosciuski Júnior, é diretor de departamento na Prefeitura de Rio Azul, e o Júnior vai falar conosco a partir de agora, né? Porque o Júnior, na época que ele era secretário de Esportes em Rio Azul, ele desenvolveu um projeto para uma casa da memória, uma casa da cultura em Rio Azul, inclusive já tem esse projeto no papel, né, Júnior? Bom dia, detalhe para nós aí. Olá, Cleiton. Olá, amigos que estão nos assistindo. Pois é, agora, por causa do pleito eleitoral, então, eu acabei tendo que me afastar de secretário de esportes, respeitando o que a lei determina, né? Então, o Daniel está no meu lugar aí como secretário e desejo muito sucesso a ele, muita sorte nessa nova empreitada. A gente está dentro daquilo que a gente pode estar auxiliando, a gente está auxiliando, né? E eu tenho certeza que o esporte de Rio Azul não vai parar, né? Porque o rapaz aí é bem competente e vai, junto com a equipe, fazer um bom trabalho. Falando da nossa casa de memória, Cleiton, nós temos um projeto que ele foi desenvolvido pela Karine Niescas, né? Ela, então, na época, estagiária aí da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, e ela desenvolveu um projeto de uma casa de memória junto com a gente aí. Qual que é a ideia? O Rio Azul tem 100 anos, na verdade já tem indo para 102 anos, né? Agora, dia 14 de julho, faz 102 anos de emancipação política. E nós não temos um local aonde a gente possa expor a nossa história. Então, veja só, nós desenvolvemos um projeto, eu passei para você, né, Cleiton, aí as imagens. Sim. Eu pedi para a Karine, na época, hoje ela é arquiteta formada, né? Então, na época ela ainda era estagiária. Isso há uns 2 anos atrás, a gente pediu para ela fazer um projeto de uma casa eslava, né? Modelo tipo polonesa ucraniana. E dentro dessa casa, qual que é a ideia? A ideia é a gente ter um espaço para a gente expor os produtos que a gente tem aqui em Rio Azul, por exemplo, conservas, sucos, o trabalho de pintura do pessoal que faz pintura, artesanato, então ter um local lá para expor esses produtos para que eles tenham um maior comércio e para que a população saiba o que nós produzimos aqui em Rio Azul. Fora isso, a gente pensa de fazer, dentro dessa casa de memória, um espaço de uma sala com recurso audiovisual. A ideia é uma sala educativa. Então, por exemplo, as escolas do interior ou da cidade do município, quando o professor quiser levar uma turma para ver um vídeo ou algo relacionado, ou ter uma palestra, algo assim relacionado à cultura do município, então lá vai ter uma sala com recurso audiovisual para isso. No restante da casa, a ideia é fazer uma casa montada no estilo dos nossos imigrantes, né? Também ter um espaço para expor documentos antigos, fotos antigas, certo? E mais um espaço ainda para expor as ferramentas de trabalho que eram utilizadas pelos imigrantes no início da colonização de Rio Azul. E, além disso, também uma sala para exposição itinerante. Por exemplo, nós sabemos que nós temos alguns artistas aqui em Rio Azul que trabalham com pintura de quadros, fazem também entalhes, e não só os de Rio Azul, mas alguém de fora que queira trazer um pouco mais de cultura aqui e expor em Rio Azul, vai ter uma sala também especialmente destinada para isso. Certo. Inclusive nós sabemos, né, Júnior, que Rio Azul é muito rica nessa questão cultural, né? Além das suas belezas naturais, tanto na área urbana quanto na área rural, né? Muito rica na preservação, na conservação da sua história. Já visto, nós temos aí exemplos no Beira-Linha ali, ainda se preserva, né? Foi preservado ali a caixa d'água por onde a Maria Fumaça chegava para abastecer ali a caldeira. Também está sendo feita a restauração da linha de uma ponte de ferro que tem ali. E essa Casa da Cultura que você está falando aí, uma localização bastante interessante, porque fica no centro da cidade de Rio Azul, anexo ali, né, onde está hoje a Secretaria de Esportes,
anexo à rodoviária municipal, que também o prédio já é histórico, né? Perfeito. Veja só, Cleiton, ali nós tivemos a sorte de, na época aí que a Estrada de Ferro foi desativada, então o prefeito na época, era o Vicente até, ele restaurou a estação ferroviária, e essa estação ferroviária hoje ela tem aproximadamente 114 anos, né? E ali, junto em anexo, tem uma casa onde provavelmente era a casa do guarda-chave, que chamavam, né? E na época, então uma casa centenária também, que estava abandonada, né? Uma casa que serviu de moradia para muita gente, mas que até então estava abandonada. No final do ano, nós tivemos a ideia de fazer a casa do Papai Noel ali, então nós reformamos a casa, restauramos o telhado, o forro, o chão dela, foi colocado portas e janelas novas, foi feito pintura, quer dizer, ficou uma casa nova, bonita, que hoje a gente está usando como Secretaria de Esportes, né? E ali nesse terreno, que é um terreno nobre da cidade, está no coração da cidade, então ainda tem um espaço vago. E a ideia é fazer esse museu, essa casa de memória, nesse local. E a gente, até antes da pandemia, Cleiton, a nossa ideia era já ter começado a fazer essa casa de memória. Essa casa de memória vai ser feita toda de madeira, seguindo como era realmente as casas antigas, né? Então, veja só, ao invés de fazer de alvenaria, poderia ser feito de alvenaria? Poderia. Mas aí você perde todo o contexto, você perde aquela ideia de uma casa de imigrante, uma casa de colonizador, né? Então ela vai ser feita toda de madeira, seguindo o padrão como era feito antigamente. A ideia também, Cleiton, era envolver as comunidades do interior do município e também a comunidade da área urbana, antes da pandemia até, né? Agora, infelizmente, a gente não pode mais fazer reuniões, não pode mais... inclusive, está fazendo essa chamada de vídeo aqui, né? Justamente porque tá complicado essa situação da gente poder se reunir nesse momento. Mas existe uma ideia de envolver toda a comunidade, até para a gente resgatar objetos antigos. Até quem está nos assistindo, Cleiton, eu peço para que quem tem jorna em casa, quem tem cortador de palha, quem tem debulhador de milho, quem tem um armário antigo, quem tem pratos, talheres, enfim, qualquer material que foi trazido pelos imigrantes ou que foi utilizado no início da formação do município, então que as pessoas já guardem com o intuito da gente fazer essa casa memória, esse museu, que vai ser nesse local ali onde está destinado, que é ao lado da Secretaria de Esportes, Cleiton. Muito bem, eu conversei então com o ex-secretário de Esportes de Rio Azul, Oswaldo Kosciuski Júnior, hoje colocado como diretor de departamento. O Júnior sempre esteve à frente do esporte gasolense, trazendo aí inovações, movimentando o setor esportivo e também uma ligação muito forte com a cultura rio azulense, e saiu da secretaria, né, como ele mesmo disse, mas deixou lá um projeto muito importante para a preservação da memória, da história de todos os rio-azulenses, que é essa Casa da Memória aí em Rio Azul. Vamos voltar a falar futuramente mais sobre isso, mas, Júnior, agradeço a sua participação aí. Algo mais que queira complementar, esteja à vontade, ou até o próximo dia, Júnior. Eu só quero complementar, Cleiton, que a gente começou lá atrás com um sistema de mutirões, primeiramente, a primeiro momento, com os funcionários, os comissionados da prefeitura. Deu muito certo, a gente reformou aí algumas praças esportivas, a gente reformou o Parque da Pedreira, quer dizer, sempre deu muito certo isso. Agora a gente está adotando esse sistema junto com a comunidade geral. Por exemplo, já fizemos mutirões no Faxinal de São Pedro, Cachoeira dos Paulistas, Beiralinha, e a gente tem ideia de fazer outros mutirões aí pelo interior do município. Tem dado muito certo isso. E na Casa de Memória, para que isso aconteça, tenho certeza que a comunidade vai se envolver, porque não é um bem para mim nem para você, né, Cleiton? É um bem para a população toda. Quer dizer, os nossos filhos, os nossos netos, daqui 50 anos vão poder estar visitando lá e vendo como os nossos bisavós viviam na época em que eles começaram a história do nosso município, a nossa história. Então, desde já, fico convite para a população para se envolver com isso, para comprar essa ideia
porque tenho certeza que vai ser uma coisa bem legal e que vai servir para educar as futuras gerações e para mostrar como foi o nosso passado dos nossos imigrantes. Tá bom? Obrigado, Quero Júnior. agradecer a você pela oportunidade, tá bom? Valeu. E desejar todo o sucesso do mundo para você e para todos que estão nos assistindo. Obrigado, igualmente.